Olá, muito boa noite. É sempre um prazer divino estar com você aqui no De Bem com a Vida. O nosso programa que faz de tudo para lhe ver sorrir, sorrir de corpo e alma. E neste programa nós vamos saber sobre estratégias e aparelho social de proteção da nossa geração, da geração 50 mais, para que a gente viva cada vez mais de bem com a vida. E na nossa sala de visitas, nós recebemos mentes e corações brilhantes que têm informações assertivas para que a gente encontre o nosso melhor estar. Nós vamos saber sobre autonomia da geração 50 mais com o nosso colunista, o advogado Ricardo Limões. Muito boa noite, doutor Ricardo. Boa noite, de bem com a vida. Que maravilha, tão bom quando eu ouço essa palavra e a pessoa falando lá de dentro. E isso é tudo que o nosso programa se propõe. Nós vamos saber sobre a dica do marketing digital para que a gente seja forte e de bem com a vida também nos negócios, com a estrategista Fernanda Chaves. Muito boa noite, Fernanda. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Já estavam reclamando o que houve com a Fernanda que desapareceu. Está viajando por aí, mas agora retornou ao Rio Grande do Sul. A Porto Alegre. E ao de bem com a vida. Ao de bem com a vida. E também nós vamos saber por que o ato de ler nos deixa de bem com a vida, com o escritor Anderson de Laus. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Anderson. Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade. E de bem com a vida, né? Com literatura, de bem com a vida. Que bom, eu fico extremamente satisfeita em receber pessoas que se dispõem a compartilhar os seus saberes e os seus talentos. Como eu anunciei, o Dr. Ricardo é advogado, especialista em direito do trabalho previdenciário, especialista em redução de passivos, aquele negócio enrolado de reduzir as despesas, e também ele é membro do Tribunal de Ética da nossa OAB, a quem eu sempre digo que eu tenho ciúmes de não ser advogado, porque eu adoraria que na comunicação nós tivéssemos uma ordem representativa como a OAB tem. Parabéns. Muito obrigado. E lhe pergunto, já mudando de assunto, o que vem a ser, a gente fala tanto hoje de soberania nacional, soberania disso, soberania... O que é a soberania da pessoa idosa? Por favor. Olha, é muito abrangente essa pergunta, né? Soberania, né? Todos que atingem a maioridade têm capacidade civil são soberanos pelos atos que elas fazem, não tem muito medição nisso. Agora, tentando concentrar um pouco o enfoque, né, assim, da soberania, até aquela medida que tu tens de não ser questionada nos teus atos, né? Eu acho que é nesse sentido que é a tua indagação. Olha, o principal motivo que tem assim de interferência num ato do idoso é quando ele está sendo vítima, e isso pode até vir o socorro do próprio idoso, pedir ajuda de algum, dizendo que sofreu um dano, né? Pode socorro a partir dele, ou de alguém da família que está vendo alguma coisa que é sim prejudicial no meio comum e o idoso não está enxergando. Mas isso sempre não em uma interferência, mas Doutor Ricardo, eu vou lhe trazer um exemplo, uma história da vida real. Onde eu moro, tem vários apartamentos onde residem casais de pessoas idosas. E o que a gente vê? Que os filhos que não moram com o casal, eles interferem, inclusive, na questão financeira. Então, passam a fazer o rancho, passam a escolher onde e quando os pais podem usar os seus próprios recursos. O direito tem algum aparelho para proteger esses idosos que se tornam reféns de familiares? É que refém é uma palavra assim, um pouco pesada. Assim, o idoso permitiu isso, né? De repente não tem um carro, pede ajuda do filho, para o filho fazer o rancho para ele, né? É uma questão assim. Agora, restrição, assim, tipo, se eu pedir para comprar um chocolate e não comprar para o idoso, é uma violência que o filho está fazendo para o idoso, né? Dentro do conforto dele, dentro da capacidade financeira dele, mas
Não tem assim uma situação muito específica de caracterizar alguma. Outro filho pode pensar, não, mas a minha mãe tem o risco da diabetes, eu não vou comprar o chocolate que ela quer. Então há muito. Mas Tem que ver que nível é nesse. Agora, se a pessoa restringe, só compra aquilo do. o basicão, eu estou sendo bem objetiva agora. O basicão. É aquilo que eu falei, O assim, resto é não supérfluo. permitir nenhum supérfluo, assim, até porque todo mundo gosta, né, de alguma chocolate, Um vinhozinho. Isso. Eu acho assim, se a pessoa está dentro da capacidade financeira dela, o filho tem que respeitar, tem que ter a capacidade intelectual de entender que ele está praticando uma violência, de certa forma leve, mas uma violência, porque frustra, né, a pessoa que está recebendo o rancho incompleto, dentro do que ela queria. Né? Mas tem acontecido, eu tenho insistido... Só para terminar. iFood chama, ou qualquer outro teleentrega faz o rancho para você. Se teu filho não está te atendendo o rancho que tu quer, tu tem maneiras de fugir disso, né? De buscar a tua autonomia mesmo, né? Agora, de repente, a pessoa ela não quer ser autônoma, ela quer que o filho vá lá visitar. Então tem todo esse questão psicológica que se vê. É um erro da parte do filho, mas também se deixa isso acontecer. Né? O idoso se permite que isso aconteça porque quer a presença do filho visitando. É uma chantagem, né? É uma chantagem. É um tipo velada, né? Mas E, doutor, e qual que é o limite, nós que estamos de fora observando isso, qual o limite da nós conhecidos interferir nisso? Sinceramente, assim, é difícil. Cada relação é uma relação, né? É difícil a gente estabelecer um limite exato assim, numa situação dessa. Agora eu posso interferir, não tem. Mas o idoso ele tem que saber que ele tem a autonomia para decidir, porque ele não é incapaz, não é nada. Não tem, sim, mas questão de um aplicativo. Com 80 anos, tu já não tem mais a habilidade de conhecer a autonomia, né? Não, eu digo assim, tu pode pedir ajuda para algum vizinho, mas é isso que eu quero... A pessoa tem isso aconteceu durante a pandemia, né? Que os idosos pediam para que os vizinhos... Eu acho que a autonomia do idoso ele tem que fazer valer a vontade dele. Ele tem que fazer a vontade dele, não ele se submeter, mas não quer dizer que ele perde a autonomia porque o filho faz isso, ou um parente qualquer faz isso. Então, o seu conselho seria que a pessoa idosa... faça valer os seus direitos. Chega e manda o filho entregar o que ele quer e deu, senão não vai ter comidinha com o pãozinho da mamãe, a massinha da mamãe, a comida, porque é tudo uma relação de trocas, né? Eu percebi também... Mas eu acho que tem que ver se isso aí também é por questão financeira também, né? Ou por uma questão de doença, às vezes... Não é, doutor. Claro que tem casos, mas assim, do exagero fazer mal para o idoso. Nós estamos lhe trazendo, porque as nossas amigas, elas são tão amigas do programa que elas buscam algum retorno, alguma luz no fim do túnel. Tem um caso de uma senhora que disse que ela ficou viúva e ficou com o carro do marido, e o filho trocou, quer dizer, começou a andar com o carro que era do pai e deixou para ela um carro bem mais velho que ela tem medo de usar, porque ela disse, vai eu ando, e aí estraga, acontece alguma... Aí sim eu fico com medo. Isso aí não seria o certo, né? Sim. Porque ela é a proprietária do carro, no caso, né? Ela, no mínimo, tem a ameação do carro, né? Isso aí não... Direito de uso, que nem o direito de moradia, ela que teria que ficar com o direito do uso do carro, seria dela. Agora o filho, mas fizeram inventário? Ficou para ele? Não ficou para ele, então não deveria estar usando, né? Isso aí é uma questão já mais complexa, porque daí exige tirar o carro do filho. Nós vamos voltar a falar esse assunto, e se você tiver alguma dúvida, vai anotando e manda a sua mensagem inbox, que nós vamos responder. Falar em responder, Fernanda, qual é a dica da semana do marketing digital? Cris, eu vou falar sobre um assunto bem importante, que é sobre o momento político do Brasil. E quando você confunde o CNPJ com o seu CPF e coloca a sua opinião política dentro da tua empresa, sendo que tu nunca, em um outro momento, se posicionou na tua rede social sobre política. Nós vimos agora, nos últimos 2 dias, principalmente, movimentos de empresas que caiu a nota do Google Meu Negócio, que é uma ferramenta gratuita que eu sempre indico aqui que vocês usem, de 5 para 3, em função de uma opinião de um proprietário que fez um cartaz para dentro do seu estabelecimento e que não agrada os seus clientes. Então, quem não se sentiu agradado, fez um movimento
para baixar a nota do Google e deixar de seguir as redes sociais. Aconteceu também, muito falado, sobre uma outra empresa que fez um brinde e campanhas, vídeos, donos de estabelecimentos fazendo vídeos dizendo não compre mais esse produto, em função de de dar uma opinião pessoal dentro do Instagram da sua empresa. Você tem todo o direito de ter opinião política, mas se você nunca falou sobre política dentro do seu negócio, não pegue um momento crítico como esse para se posicionar. Continue falando lá dentro do seu CPF, do seu Instagram particular. Não coloque isso, porque sempre quando tu não tem um posicionamento muito expressivo dentro da sua rede social, pode gerar algum descontentamento. E nem todos nós somos o velho lá daquela empresa grande de departamentos, né? Que pode colocar o Luciano tudo Hang Não, por isso que Velho não, 50 a mais. 50, Fernanda! telespectadores do programa de Bem com a Vida, uma né? velha preconceito. Mas eu quero trazer a conversa o escritor Anderson de Alves, que ele é coordenador cultural da nossa querida Coralina. Eu vi que ele já trouxe os livros, seus últimos livros, porque ele tem uma estante de livros, e eu te pergunto, diante de um mundo tão conturbado, tão inquietante, dá para escrever livro? A gente sempre tem a ideia que escrever livro é uma coisa do outro mundo, né? E eu vejo que tu escreve, deixa eu ver, passando o teu livro. Isso. Enquanto tu fala, dá para escrever livro nesse mundo tão conturbado? Olha, eu sempre digo que a minha literatura, né, ela vem das pessoas, ela vem da vida. Não é do Mar Docimar, que é o título do livro. Né? Até a questão, muitas vezes, esse livro ele gerou muitas perguntas, né? Porque dizer, professor, eu sou professor também, né? Então, diz assim, tem a ver com lar docilar, né? Então, o título tem a ver com lar docilar, né? E as minhas histórias, eu sempre digo que eu saio na rua, eu saio no dia a dia e fico olhando para as pessoas, fico olhando a vida, como as pessoas olham para um chafariz, como as pessoas andam na rua, né? E eu tenho uma palavra que eu uso muito para mim, que é escrevivências. Escrevivências, que ela não é nova, não é minha, digamos assim, tem autores que já utilizaram essa expressão, ela é viva, já está na boca do povo, mas para mim ela faz muito sentido, porque escrevivência é escrever as vivências, né? E por mais que eu não conheça a vivência das outras pessoas, mas eu também tenho essa liberdade, que a literatura, né? Ela tem essa licença poética para eu olhar, né, para as paisagens, né, locais ou regionais, ou as paisagens que eu não conheço também, as imaginadas, digamos assim, e nesse sentido eu capto, né, o que é mais inspirador daquilo ali, né? Seja um olhar, seja um jeito das pessoas virar o pescoço, seja uma água, um chafariz para cima, seja o vento, eu venho da cidade dos ventos, né, Osório. Então, isso para mim é literatura. E isso independe dessa inquietude social? Logicamente que essa inquietude ela tem que aparecer, né? Eu escrevo, ultimamente, eu estou muito mais na literatura infantil, né? E que tem esse livro Óculos de Princesa, que eu trabalho em inclusão, a questão de uma menina que não enxerga e ela precisa de um óculos, né? Então eu trabalho muito essa questão do humor, né? Com uma questão mais real, né? Com as necessidades humanas, digamos assim, né? Então, se eu estou escrevendo para criança, eu preciso trazer um pouco de humor, é uma linguagem mais livre, uma linguagem mais, sim, né? Mas ao mesmo tempo eu preciso estar focado que não enxergar vai causar para a criança um problema muito sério, né? Que vai prejudicar a sua aprendizagem também, né? As suas vivências, digamos assim. E por escrever para criança ultimamente e para criança e para adolescente, né? Tem que ser uma coisa mais leve. Mas na minha poesia eu trabalho com a denúncia social. Na minha poesia é muito denúncia social. Né? E estou escrevendo um romance agora que eu também trago essas questões mais pesadas do mundo, né? Porque eu acho que por mais que a gente escreva com uma maior poeticidade, a gente precisa trazer essas questões porque nós, seres humanos, nós somos seres que devemos nos frustrar com algumas coisas, né? Porque na frustração a gente cresce, porque a gente vai refletir sobre aquilo, nos tornamos mais humanos, a literatura nos torna mais humanos a partir do momento que a literatura nos provoca, né? Então, um dos benefícios, tanto de escrever quanto de ler, é essa transformação e essa expansão, né? Perfeito, né? Eu acho que a partir do momento que a gente
As redes sociais hoje, elas nos deixaram muito limitados, eu acho, né? Porque a gente fica muito tempo ali parado olhando o que os outros fazem, né? E pegar um livro, né? Eu prefiro sempre o livro físico, eu sou de Com cheirar o livro certeza. físico, de folhear Com o livro, certeza. e eu já fiz essa pesquisa com os meus alunos de 11 anos, e eles preferem o livro físico também, né? Então, a literatura, ela além de ser um processo de humanizar as pessoas, ela nos faz parar no tempo um pouco e refletir sobre alguns assuntos que não são caros muitas vezes, né? Como pensar sobre a degradação humana, como pensar sobre a fome, como pensar situações de medo, de angústia, situação de solidão, até de bullying, situações que às vezes as pessoas vão se afastando, e nós não notamos que aquela pessoa está se afastando, né? E a literatura, ela nos traz para dentro desse universo, seja ele imaginário, mas ao mesmo tempo é um universo também que ele é imaginário, mas as pessoas, quem está lendo sabe que ela está rodeada desses problemas sociais, né? Perfeito. Eu quero, mais uma vez, sugerir para o meu amigo e para a minha amiga que contrate uma experiência que transforma. Faça experiência na sua empresa, chame para trabalhar, coloque na sua equipe um representante da geração 50+. E eu tenho certeza que será uma experiência positiva. Positiva também são os recadinhos do nosso comercial. Voltamos em seguida. Voltamos com De Bem com a Vida. E o meu abraço muito carinhoso aos apoiadores do programa, o Sindicato dos Nutricionistas no Estado do Rio Grande do Sul, Arte de Fazer Delícia, o seu evento com chancela de sucessos, de passeio, moda em todos os sentidos. Está com dúvida do que vestir, liga para as gurias e você vai sair arrasante, na sua melhor versão. Também a nossa editora Coralina, livros para todos os estilos e todos os momentos, e Casa de Escriba. Você tem o desejo de escrever um livro e acha que é coisa de outro mundo, ou um bicho de 7 cabeças? Nada disso. Liga para a Casa de Escriba e você vai sair com o seu livro. Mas conosco, neste segundo bloco, eu recebo a visita da terapeuta integrativa Regina Freitas, a quem eu já digo boa noite. Parabéns pelo sucesso arrasador do Sarau. Foi lindo. E tocou o coração, né, Regina? Sim, mais uma vez, né, trabalhamos com a questão da maturidade, mas um resgate da nossa criança interior foi muito lindo. Agradeço a tua presença lá, que fez foi um prazer. Toda a diferença. Recebemos também o delegado do Conselho Municipal da Pessoa Idosa em Porto Alegre, Milton Fortuna. Seja muito bem-vindo ao De Bem com a Vida. Obrigado, Cris. É uma alegria estar aqui e ver que o teu programa De Bem com a Vida apresenta cada vez uma programação mais forte, fazendo trocadilho. E estamos aqui para esclarecer as dúvidas dos teus espectadores. Seja muito bem-vindo. E segue conosco, por óbvio, porque nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre os aparelhos de proteção social da pessoa idosa e, por consequência da sociedade, o nosso colunista, o advogado Dr. Ricardo Limoges. Muito bem, então nós já começamos. Fortuna, que lindo nome, que lindo sobrenome. Porto Alegre tem a fortuna de contar com o Conselho Municipal da Pessoa Idosa? Exatamente, é um aparelho que todo município deveria ter. Alguns não fazem uso, mas Porto Alegre tem, e ele inclusive é muito útil porque ele ajuda a nortear essa questão que tu estás promovendo sobre a inclusão no trabalho, né, profissional das pessoas de 50 a mais. Até porque essa intergeração, ela auxilia muito no desempenho, na performance das empresas. Hoje em dia a gente sabe que existem as gerações Baby Boomer, geração Z, X, Y, enfim. E algumas têm umas características e outras características. Portanto, se a gente consegue fazer um mix destas formas de pensar, a gente consegue apresentar um resultado também muito mais completo para o desempenho das empresas. Por isso, repito o que já foi dito aqui pela Cris,
contratem 50 a mais, vale a pena. É a geração que transforma. E o meu amigo e a minha amiga que está nos assistindo, de repente cai a ficha, eu quero participar desse conselho, pode? É possível, com certeza. Só é necessário ter uma participação ativa, procurar as datas, o calendário. Nós temos a Conferência Nacional, a Conferência Estadual da Pessoa Idosa, tem os conselhos municipais, o Comui aqui de Porto Alegre, ele está na Avenida João Pessoa, esquina ali com a Venâncio Aires, na Sala dos Conselhos. Certo? Bem fácil. Bem fácil. Ali é o Conselho Chega. da Criança e do Adolescente, o Conselho da Pessoa Idosa, temos também um movimento agora para a pessoa com deficiência. Opa. Então, esta sala é bastante completa. Ali a gente encontra, e quem tem interesse é só se aprofundar. Existem as plenárias toda terça-feira, às 14 horas, então é aberto ao público. Isso é muito oportuno de se tratar. Nós temos um colunista, o Afonso, que ele disse, se a nossa geração 50 mais, não tem o prestígio, o respeito e sofre de preconceito, é porque ela não é representativa. Qual a tua opinião? Essa mesmo, eu concordo plenamente. Nós precisamos entender que todos nós, se tivermos sorte, Cris, nós vamos envelhecer. Com sorte. Perfeito. E com muita determinação. Já disse em outras oportunidades, repito, o que muitos pensadores dessa área falam, que se nós tivermos preconceito com idosos, nós estamos tendo preconceitos com a nossa própria vida, com o nosso próprio futuro, porque nós deveremos envelhecer. Então, é isso que a gente tem que perseguir e buscar. É muito importante a gente respeitar as outras idades e buscar. Eu não sei se consegui responder a tua pergunta. Sim, e pergunto, qual a sua opinião, doutor Ricardo Monge? Por que a nossa geração, o senhor está quase chegando lá, por que nós não somos valorizados se somos as pessoas que têm a maior fase da vida? Eu estou dentro já dessa geração, já fazem 5 anos. Ah, já tem 55 anos? 55. Então, na verdade, eu não sinto assim um preconceito, mas assim, falando com as pessoas mais jovens, tudo é mais fácil, né? Não faz desse jeito, do teu jeito, faz do meu. E às vezes é isso, as empresas vendem para idosos, vendem para crianças, vendem, né? Então tem que ter o pensamento coletivo do idoso, do 50 a mais, dentro das empresas, como tu falaste, como dentro desses conselhos, de buscar também mais informação para ver nossos direitos. O Estatuto do Idoso traz muito direito que a gente não observa, a gente não conhece, na verdade, e falta o conhecimento participando do nosso... O direito tem algum aparelho, algum instrumento que defenda a pessoa 50 a mais? 50 a mais ainda, quando chega no Estatuto do Idoso... O Estatuto do Idoso existe. Mas daí é uma idade mais avançada que 50. Daí avança um pouquinho, mas tem... É que o 50 a mais ainda não é idoso, né? Sim, é cidadão sênior, mas a gente já está se preparando. Mas a gente tem que, como o Milton falou, a gente tem que estar preparando, não tem que estar discriminando, porque a gente tem que ir ali na frente, estamos enfrentando isso. Discriminação é ruim, né? E eu acho que é uma conscientização coletiva participando desses conselhos. Se o doutor Ricardo me permite, claro. Endossando bem, foi muito bem colocado, doutor Ricardo. Isso é uma questão, ela é cronológica, mas vejam todos, o nosso Estatuto da Pessoa Idosa, ele reza para países subdesenvolvidos, no nosso caso, 65 anos. Para países desenvolvidos é a partir dos 60. Nós já vemos um movimento dentro do INSS, enfim, que provavelmente nós estaremos mudando já. A aposentadoria já não é mais aos 60, será aos 65. Portanto, o idoso ele vai ser considerado a partir dos 65. Então, com isso eu trago uma expectativa boa para o público que nos assiste, porque eu tenho 62 considerado idoso, mas daqui a pouco, se o estatuto mudar e for 65, eu rejuvenescerei, certo? Então, isso é muito bom para que todo mundo se atente. Mas é um aspecto que também não é relevante, porque está dentro de cada um a sua jovialidade, não é uma idade cronológica que vai definir. O que importa é a idade biológica. Regina, é tu que fala tanto sobre a questão do tempo, porque tempo é arte? Sim, a nossa chama, né, que eu costumo dizer, né, Cris, ela está sempre presente, então não importa a idade cronológica, importa
o que tu tem ali dentro de fogo, de vontade de viver, de vontade de estar ativa, né? E o Comui, né, que então, esse conselho do idoso, nós temos sempre pessoas que estão muito ativas, né? Eu trabalho com essas mulheres muito ativas, tenho esse projeto da escrita na maturidade, e é incrível, assim, Cris, a vitalidade, o desejo de viver, a força. Elas dançam, elas fazem academia, elas se cuidam, né? Assim, então, essa é a geração, né? Saudável, que a gente chama, né? Que elas buscam estar sempre de bem com a vida. E através, resgatando aqui a Coralina, né? Que apresentou aqui esse poder da escrita. A escrita é uma forma da gente resgatar a nossa história, lembrar quem a gente é e nunca esquecer quem a gente é, né? Porque nós somos seres brilhantes que nascemos para estar aqui na vida, fazendo, contribuindo e cada vez mais de bem com a vida e cada vez mais produzindo, né? Não naquele sentido antigo que a gente tinha, então produzir matéria, fazer dinheiro, mas fazer arte, né? Deixar e permitir a nossa essência estar presente e permeando toda a sociedade, todas as relações e tudo o mais que precisa. E eu vou deixar uma dica. Aliás, hoje eu estou feliz, eu estou em excelente companhia. Olha só, livros e pessoas maravilhosas aqui na nossa sala de visita. E vai uma outra dica para você. Olha o título: Coisas da Arca da Velha, na sua segunda edição, da nossa querida Regina. Nós teríamos, meu Deus, um programa, 2 programas, 3 programas para falar sobre isso, mas o Eduardo já está me sinalizando, então eu agradeço, doutor Ricardo. Sempre que o senhor vem, o senhor nos dá trabalho, porque as pessoas ligam, mandam mensagem e a gente responde, e são sempre muito bem-vindas. Muitíssimo obrigada. Claro, muito obrigado também pelo convite para participar. Milton Fortuna, eu soube que o senhor faz esportes quase radicais, vai voltar, está convocado a voltar no programa para nos falar sobre, não importa a sua idade cronológica, importa a sua idade cronológica. Você vai fazer coisas no Arco da Velha. E, Regina, tem um evento aqui acontecendo rapidamente? Sim, nós estamos aqui também convidando para o Fórum Social Mundial da Pessoa Idosa, que vai acontecer em janeiro. E esse é um evento muito importante. O ano passado eu tive a honra de participar e com as escritas, né, com uma oficina de escrita, e foi muito, muito rico, assim, muito enriquecedor. E o Milton, então, também aqui está representando o Fórum Social Mundial da Pessoa Idosa, né, Milton? Exatamente, sintam-se convidados todos a participar. É um evento que é uma semana com parte cultural, esportiva, intelectual, que é justamente para fomentar os direitos da população idosa, principalmente no Rio Grande do Sul. Nasceu em 2001 e ele vem evoluindo. Nasceu em Porto Alegre, em contraponto ao Fórum Econômico de Davos, na Grécia, e de lá para cá a gente vem cada vez crescendo mais com uma boa programação. Todos convidados. Muito obrigada. Eu tenho certeza que nós queremos estar de bem com a vida, e estar de bem com a vida passa por ter atitude. Uma semana maravilhosa, cheia de saúde, de paz e de coisas do Arco da Velha, e também lendo Mar Doce Mar. Um grande abraço, fique com Deus. Até o próximo De Bem com a Vida.